Como assim? Eu, para já, tenho a dizer que se é para ter um feriado a 9 de maio, também quero. Porque acho que os feriados são sempre bem-vindos, porque são dias de salário sem trabalho. E isso aumenta certamente a produtividade e também o salário de todos os trabalhadores. Calorosas saudações, e já que Mariana Mortágua diz que não gosta muito de trabalhar, eu aconselho a meter like neste vídeo, que é uma coisa que não dá trabalho nenhum. Portanto, meus amigos, façam como ela e metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 170 mil subscritores. Eu queria ver se chegava lá antes do dia 18 de maio, portanto, dia das eleições. Portanto, subscrevam o canal e partilhem também nas vossas redes sociais, que ajuda bastante. Relembro o código Sousa10 para usarem na Prozis, para terem 10% de desconto, e estão automaticamente inscritos a usarem o código para vencerem o giveaway de 150 euros que eu vou anunciar o vencedor no início do mês de maio. Quantas mais vezes usarem o código, mais hipóteses têm de ganhar. Pormenor muito rápido, só antes de começarmos, no primeiro link dos comentários está o link da live de hoje, do debate entre André Ventura e Pedro Nuno Santos. Estaremos a analisá-lo em direto, vai estar no primeiro comentário fixado. Vão lá, deixem o like, essas coisas todas. Bom, vamos sem mais demoras ver este certo aqui de mais ou menos 4 minutos do debate de Rui Tavares com Mariana Mortágua, onde foram ditas coisas que me surpreenderam. E para compreender aquilo que Mariana Mortágua é dito, é preciso compreender também o que é que Rui Tavares disse antes e até as perguntas da própria jornalista Anelma Serpa Pinto. Portanto, sem mais demoras, vamos ouvir. O Bloco ao grupo da esquerda, o LIVRE ao grupo dos verdes, e é pela Europa que eu gostava que começássemos. O Eurobarómetro mais recente, publicado há menos de um mês, mostra que 91% dos portugueses acredita que Portugal ganha com a adesão à União Europeia. E o Rui Tavares, no programa, fala da Europa precisamente sempre numa perspectiva de promoção de pactos, de transmissão de práticas, de pontos de ligação, até defende que dia 9 de maio seja decretado feriado por ser o Dia da Europa. E este seu posicionamento, em contraste com o do Bloco, pode ser o seu trunfo, parece-lhe, para ganhar os indecisos entre si e a Mariana Mortágua, sobretudo nesta fase internacional que atravessamos. Só uma pequena interrupção. Aqui é que tudo começa, no feriado, a dia 9 de maio, por ser Dia da Europa. Portanto, tudo parte a partir daqui. Boa noite, Nelma. Boa noite aos telespectadores e boa noite à Mariana Mortágua. Um debate entre duas pessoas com quem Luís Montenegro não quer debater. Acabou de confirmar agora, ainda no debate da RTP, no que é, acima de tudo, uma falta de respeito para com os portugueses e as portuguesas. Bem, nós estamos numa situação em que, interna e externamente, vivemos em grande convulsão. Nós, desde 2019, que não temos uma eleição regular em Portugal. Tivemos o colapso das negociações orçamentais em 2021, tivemos o caso influencer em 2024 e agora o Montenegro Gate em 2025. Nós temos que procurar as maneiras de sair dessa instabilidade. E no plano internacional, eu acho que está cada vez mais visível porque é que a Europa é importante. Nós estamos numa situação em que temos ou unidade europeia ou temos a cedência aos projetos imperiais, que são de Putin, que são de Trump, que são de Xi Jinping. E por isso a construção europeia é uma construção que importa aos países pequenos e médios, como são todos os da Europa, porque na verdade na Europa há dois tipos de países, os que são pequenos e os que ainda não perceberam que são pequenos. E por isso aqui não é uma questão, é uma questão que marca a força das convicções de cada um. E de facto o LIVRE tem uma convicção europeísta, faz parte de uma família da esquerda verde europeia, procuramos manter uma coerência absoluta nas questões de direitos humanos, de respeito pela autodeterminação, dizer para a Ucrânia o mesmo que dizemos para a Palestina. Há muitas coisas em que temos pontos em comum, mas achamos que é preciso ter caminhos concretos, claros para o futuro e que numa situação em que a Europa tem que ter essa autonomia estratégica, a construção de uma comunidade europeia de defesa, por exemplo, é uma das coisas que nos distingue, vamos a isso é muitíssimo importante. Portanto, só um comentário relativamente a esta dissertação inicial do Rui Tavares. O Rui Tavares tem uma visão um pouco, eu não quero dizer utópica, porque, enfim, tudo é possível e até há níveis de integração neste momento ao caminho para isso a nível da Europa. Só que, e já vamos à parte da Mariana Mortágua, eu queria só dar este comentário, o Rui Tavares tem uma visão um pouco utópica ou distópica das coisas, como lhe quiserem colocar, dependendo da perspectiva. Eu recordo-me, creio que no debate que o Rui Tavares teve, não sei se foi com o André Ventura ou com outra pessoa, acho que foi com o André Ventura. No debate com o André Ventura, o Rui Tavares menciona que a NATO poderia continuar sem os Estados Unidos. E atenção, historicamente isto não é propriamente viável e o Rui Tavares deveria saber isso, até porque a primeira tentativa de existir uma espécie de ONU, a League of Nations, em 1919, se não me falha o erro, no século passado, falhou precisamente porque os Estados Unidos decidiram não entrar nessa mesma organização. Obviamente que não era de cariz militar, era de cariz multilateral e de entendimento a nível geopolítico, mas se aplicarmos isto à questão militar do século XXI na NATO, acho que até de um ponto de vista prático mais preocupante se torna.
porque o entendimento, ou até o financiamento, ou a coordenação da NATO fica em risco, porque se olharmos apenas para o ponto de vista financeiro, a NATO é financiada em mais de 50% pelos Estados Unidos. A NATO tem 30 membros, mais coisa menos coisa, 29, 31, é à volta de 30 membros. Os Estados Unidos sozinhos representam mais de metade do financiamento da própria organização. Ou seja, na perspectiva do Rui Tavares retirar por completo os Estados Unidos apenas porque é Donald Trump neste momento que é presidente dos Estados Unidos, é uma visão que para mim não faz sentido. A geopolítica não se pode ditar apenas por um presidente que vai estar no máximo 4 anos no poder. Não pode, porque ninguém garante ao Rui Tavares que daqui a 4 anos o Partido Democrata ou outro representante do Partido Republicano, talvez mais pró-Europa ou menos pró-Europa, enfim, com uma perspectiva geopolítica diferente, venha a tomar conta dos Estados Unidos. Portanto, a geopolítica tem que se saber separar um pouco sobre a questão da política interna. Tem que haver um projeto comum. Eu não sou fã do Marcelo, como sabem, mas o Marcelo Rebelo de Sousa no outro dia disse uma coisa similar a isso. Independentemente de ser o Trump ou o Obama, etc., há alianças do ponto de vista estrutural que são mantidas. Portugal e a Inglaterra são parceiros praticamente há 1000 anos. Não há 1000 anos não, mas para lá caminham, não é? Portanto, é a aliança mais antiga do mundo. E os líderes e os próprios regimes mudaram ao longo destes 8 séculos de aliança, mais coisa menos coisa. Portanto, a verdade seja dita, acho que o Rui Tavares ou é demasiado utópico ou distópico na análise que faz, muito honestamente. E fazer uma espécie de aliança de segurança comum na Europa, a meu ver, é complicado, porque há 27 estratégias e pretensões diferentes a nível de entendimento geopolítico e cultural, e a Europa falar a uma só voz é muito complicado nesse aspecto geopolítico, porque as pretensões e as culturas internas são diferentes. Vamos ouvir agora a Mariana Mortágua. E era preciso ouvir o Rui Tavares para perceber agora o que é que Mariana Mortágua vai dizer. O Bloco não defende, Mariana, o afastamento de Portugal da União Europeia, mas levanta muitas dúvidas sobre os seus benefícios. O seu programa fala numa submissão à União Europeia, na tentação de Portugal bajular os tecnocratas de Bruxelas, em subjugação às regras que a Europa tenta impor através de tratados orçamentais, tendo em conta que os portugueses, como ainda há pouco referi, continuam a ser dos mais satisfeitos com a adesão à União Europeia e ainda para mais perante uma situação internacional tão imprevisível. Não acha que nesta altura em concreto os indecisos fogem para o Rui Tavares? Bom, boa noite. Olá, Rui. Olá, Nelma. Olá, Maria. Eu, para já, tenho a dizer que se é para ter um feriado a 9 de maio, também quero. Porque acho que os feriados são sempre bem-vindos, porque são dias de salário sem trabalho. E isso aumenta certamente a produtividade e também o salário de todos os trabalhadores. Eu vou já interromper aqui, porque ela depois desvia o tópico e eu vou já comentar isto. É assim, se é possível um feriado aumentar a produtividade, depende, mas sim é. Mas em que circunstância? É muito específico e é muito complicado de acontecer. Então eu até vou ajudar a Mariana Mortágua. Vamos imaginar uma fábrica que produz 100 camisolas em 5 dias de trabalho, não é? Portanto, vamos imaginar que trabalham 10 horas por dia, não é? E, portanto, produzem 100 camisolas. Portanto, significa que vamos dividir o número da produção, no caso as 100 camisolas, pelo número de horas de trabalho, que são 50 horas semanais. Portanto, temos uma produtividade de 2 camisolas por hora. Ok? Vamos imaginar só assim números básicos para se perceber. Ora, se eu diminuir o número de horas de trabalho devido ao feriado, eu em vez de ter 50 horas de trabalho semanais, passo a ter 40 horas de trabalho semanais. E vamos assumir que eu produzo 100 unidades na mesma, 100 camisolas, 100 t-shirts. A questão é, se eu dividir as 100 camisolas pelas 40 horas, porque há menos um dia de trabalho, há menos 10 horas de trabalho, a produtividade média por hora, o número de camisolas feitas por hora, aumenta. Agora a questão é, com menos um dia de trabalho, alguém acha que uma empresa vai produzir exatamente o mesmo que produzia se tivesse esse dia de trabalho? A questão é mesmo essa, não é? Portanto, matematicamente falando, ou econometricamente falando, é possível, não é? Agora, a empresa teria que produzir exatamente o mesmo que produz em 5 dias, mas em 4 dias. E isso, no curto prazo, é muito complicado de acontecer. No longo prazo, talvez com a automização e a inteligência artificial e afins, talvez isso seja. E atenção, eu já mencionei isto, acho que a semana de 4 dias será uma questão de tempo até ser implementada daqui a uns anos na sociedade ocidental. Agora, nesta vertente, volto a frisar, matematicamente é possível, sim, só que tem que se produzir o mesmo em 4 dias que se produz em 5 para que a produtividade seja aumentada, porque a produção é a mesma, só que num número inferior de horas. Portanto, com o mesmo número de trabalhadores, capital fixo e etc. Portanto,
não faz sentido. Na prática, em muitos casos, pode haver exceções e etc, mas na prática, enfim, porque depois se eu for medir a produtividade em termos da produção semanal, se comparar uma semana de 5 dias em termos de produção e uma semana de 4 dias, aí obviamente que haverá diferenças. Poderá ser dito até, mas em 4 dias as pessoas, como trabalham menos um dia, têm mais energia e até produzem mais. Posso aceitar esse argumento, mas a questão é, a quantidade de produção nesses 4 dias faz com que, mesmo que haja mais um dia de descanso, alcança o mesmo número que a produção de 5 dias? É complicado em muitos casos empresariais. Não digo todos, porque enfim, há sempre exceções à regra, mas na grande maioria dos casos é impossível, não é? Portanto, como é que eu ia dizer isto? Eu não quero dizer que ela está totalmente errada, porque não está completamente errada de um ponto de vista, eu não quero dizer imaginativo, mas da possibilidade é possível, Agora a empresa tem que produzir em 5 dias aquilo que produz em 4, e isso em muitos casos não acontece, não é? Muito menos na sociedade portuguesa, que ainda sofre de algum atraso e tem algumas dinâmicas económicas um pouco obsoletas ainda comparativamente a outros mercados mais desenvolvidos do ponto de vista tecnológico e económico em geral. Portanto, enfim, eu sei que a Mariana Mortágua está num debate e às vezes as coisas não saem da melhor forma possível, mas era bom que ela tivesse explanado um pouco melhor isto aqui. Eu sei que não há muito tempo no debate, porque depois isto facilmente, que foi o que aconteceu, é mediatizado e memetizado a nível de cómico, a nível humorístico nas redes sociais. Mas enfim, é o que é. Eu não sei se é aqui que vamos encontrar grandes divergências entre o Bloco e o Livre. O Bloco assume-se e sempre se assumiu como um partido europeísta de esquerda, foi essa sempre a expressão que usámos. Temos uma interpretação do que quer dizer esse europeísmo. Achamos que deve haver coordenação de políticas, que deve haver solidariedade, mecanismos de gestão democrática, instituições democráticas a nível europeu, mas é óbvio que temos muitas críticas à Comissão Europeia. Criticámos as políticas de austeridade permanente e em especial na Troika, criticámos a posição da Comissão Europeia e da União Europeia na Palestina, ou manter o acordo de associação com Israel, não suspender a exportação de armas, não impor sanções a Israel. Criticámos quando a Comissão Europeia e a União Europeia cederam ao lobby financeiro para mudar as políticas ambientais e as políticas de direitos humanos, e agora criticamos esta deriva armamentista da Comissão Europeia. Sabem, a Mariana Mortágua, em algumas das críticas que faz, não vou enunciar aqui uma por uma, mas, por exemplo, nesta questão da política ambiental e da política dos direitos humanos, em 93, quando foi assinado o Tratado de Maastricht, foi feita uma política comercial comum em que a União Europeia deveria principalmente negociar, ou somente negociar, com países que respeitassem os direitos laborais, os direitos humanos, os direitos ambientais. Estes eram os 3 pontos fulcrais: direitos humanos, direitos ambientais e direitos laborais. Chegamos a 2025. E o maior parceiro comercial da União Europeia não são os Estados Unidos, são a China, ou neste caso é a China, que, como devem imaginar, tem muito que se lhe diga no que respeita ao cumprimento dos direitos humanos, ambientais e laborais, não é? E, portanto, algumas das críticas que a Mariana Mortágua faz, principalmente neste âmbito, a meu ver, têm algum fundamento. Portanto, eu não gosto de ser dogmático, sabe? Eu não digo nunca na vida, nunca digas nunca, mas de forma muito improvável eu alguma vez irei votar no Bloco de Esquerda, mas eu gosto de ser justo. Ou seja, mesmo quando ela fez aquele statement da produtividade, que enfim, de um ponto de vista prático, enfim, de um ponto de vista científico, se colocarmos aqui em espécie de exercício em papel, pronto, eu até tentei compreender onde é que ela queria chegar. Agora, no resto é assim, eu tenho uma perspectiva eurocética relativamente não à União Europeia enquanto organização do ponto de vista da integração económica, mas do ponto de vista daquilo que é o excesso de integração em outras matérias como a política externa, a defesa ou a segurança comum. A questão é que eu acho que em Portugal, individualmente, deveríamos começar a pensar mais numa perspectiva pró-Portugal. Colocar mais o interesse de Portugal na União Europeia e não tanto o interesse da União Europeia em Portugal. E isto reflete-se também do ponto de vista da defesa. Nós investimos pouco em defesa, é pouco mais do que 1% do PIB. Em termos comparativos, nós investimos, o Estado português investe tanto na defesa como investiu na TAP, quase. A defesa é 1,4% do PIB, a TAP foi praticamente 1% do PIB.
ou mais um bocadinho. Portanto, é ela por ela. E eu acho que isto devia refletir um pouco aquilo que poderíamos estar a fazer. E não é por uma questão de irmos para a guerra ou de escalar conflitos. Não, é uma questão de proteção. Acho que todos os países deveriam pensar nisso na sua perspectiva individual e depois, claro, com cooperação a nível europeu. Acho que gostar da Europa é poder criticá-la quando ela joga contra si própria. Isso não a prejudica nesta fase? Eu acho que esse realismo de percebermos que a União Europeia, que a Europa, enquanto projeto de paz, de cooperação, é um bom projeto, um projeto bonito, mas que a Comissão Europeia e a União Europeia têm jogado contra si própria quando põe em causa esses mesmos valores, condenando muitos países ao empobrecimento, à austeridade, quando impõe regras que têm pouca lógica. E esse espírito crítico é importante. Eu não discordo desta parte final aqui. Não discordo de todo desta parte final aqui. Ela fala das questões da austeridade e afins, mas podíamos estender isto mais. Por exemplo, há a questão dos critérios de convergência, há outras matérias económicas, regras de cumprimento do déficit da dívida pública, etc. Enfim, isto tem a ver com questões de soberania económica, mas há outras questões de soberania que também são importantes a meu ver, não é? E, portanto, eu aqui, na base do pensamento, até nem discordo assim tanto dela neste tipo de críticas. Depois, há outras partes em que discordo claramente, não vou entrar muito por aí, nomeadamente na parte da produtividade, não é? Mas enfim, gosto de dar os dois lados da moeda. Bom, digam-me a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais, têm o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto e habilitam-se a ganhar um giveaway, estão automaticamente inscritos para o vencer. Eu vou anunciar o vencedor no próximo mês de maio, logo nos primeiros dias. Ficamos por aqui, meus amigos. Relembro live hoje à noite para analisarmos o debate entre André Ventura e Pedro Nuno Santos. O link está no primeiro comentário fixado. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.